Gostaria de mostrar a você como não apenas eliminar o sintoma da neuropatia periférica, mas também a causa raiz. Agora, muitos médicos e profissionais apenas dirão qual remédio usar sem realmente lhe dar o entendimento desse mecanismo básico de forma simples. É isso que quero fazer com você. Porque uma vez que você realmente entenda isso, é muito improvável que volte a ter o problema, porque você saberá exatamente o que fazer. A neuropatia diabética é uma condição que afeta, geralmente, a planta dos pés e às vezes as mãos. Agora, é claro, a pergunta é: por que afeta essas áreas? Bem, é um dos primeiros sinais de que você está tendo problemas bastante graves com o açúcar no sangue. E, como você tem nervos muito longos no corpo, a extremidade mais distal do nervo será afetada primeiro, porque essa é a área do corpo que recebe a menor quantidade de oxigênio ou combustível em comparação com alguns nervos mais próximos do coração. E vou me concentrar principalmente em diabetes e problemas de açúcar no sangue, porque há outras causas de neuropatia periférica, mas não tão comuns. Por exemplo, quimioterapia pode causar, hipotireoidismo pode causar, algum tipo de doença autoimune, algum medicamento, ou vírus e doença de Lyme. O diabetes tende a afetar 4 tecidos: nervos, artérias, olhos, rins. Mas essa neuropatia periférica pode ser um verdadeiro incômodo, porque você precisa andar. Às vezes é hipersensível. Às vezes é ardor. Às vezes é dor intensa. E às vezes é apenas coceira. Há algo estranho acontecendo com o nervo. E o problema é que com o tempo, se não corrigirmos, isso pode acabar em úlceras na parte inferior do corpo. Gangrena. Mas quando você entende o mecanismo, a solução é realmente simples. Então, há algumas coisas acontecendo com os nervos na planta dos seus pés. Se você olhar bem aqui, verá este fio isolado, certo? Isso seria comparado ao isolamento ao redor dos seus nervos. E esse isolamento é chamado de mielina. E o que acontece com um diabético é que a mielina vai se degradando a ponto de você ficar, digamos, com um nervo exposto. A segunda coisa é que você passa a ter falta de fluxo sanguíneo ou de circulação em geral, tanto para os nervos quanto de sangue, para a planta dos pés, porque você não está recebendo a circulação, pois há dano no sistema vascular. Basicamente, você terá nervos entrando em estado de fome. Mas vou um pouco mais fundo, de forma simples, porque eu realmente quero que você entenda o que está acontecendo em nível celular. Porque, se você se lembra, em alguns dos meus outros vídeos, eu falo sobre as mitocôndrias, que são essas pequenas usinas de energia, e o que acontece é que quando você consome açúcar demais, como numa situação diabética, você sobrecarrega o motor. Certo. Mas, na verdade, existe uma espécie de pré-motor, antes mesmo das mitocôndrias, que precisa quebrar a glicose em algo que as mitocôndrias possam usar. É aí que está o verdadeiro problema, porque começamos com a glicose e ela passa por várias etapas nessa linha de montagem, até que, por fim, as mitocôndrias possam usar esse combustível e então tudo funciona direitinho, certo? Mas, na última etapa dessa linha de montagem, há uma enzima que para de funcionar porque você está sobrecarregando esse carburador com combustível demais e você apaga a vela, isto é, vitaminas e minerais. Esse problema, na verdade, é uma deficiência de nutrientes. Por quê? Quando você consome tanto açúcar circulando na corrente sanguínea, a demanda por nutrientes aumenta enormemente. E assim, eventualmente, você vai esgotar esses nutrientes dos seus tecidos e ficará sem eles. Não haverá nutrientes ali para que a glicose consiga se converter na forma de combustível de que suas mitocôndrias precisam. Então, você pode imaginar que é como essa via bioquímica em que agora você tem um gargalo. Ela meio que represa. E então, isso retorna no sistema e cria acidose láctica, dano por radicais livres e todo tipo de problema. As enzimas basicamente fazem todo o trabalho no corpo. Elas podem transformar uma coisa em outra, e todas essas enzimas têm coenzimas ou cofatores, que basicamente são as vitaminas e os minerais. Mas só queria intercalar outra coisa adicional que acontece nesse processo. Seu corpo tem todo tipo de plano de contingência, como um plano B, para tentar fornecer energia ao corpo. Uma via alternativa. O subproduto dessa via é o sorbitol, que é um álcool de açúcar. Aqui está o problema com o sorbitol. O sorbitol fica preso em certos tecidos, como o cristalino do olho, causando cataratas, e a retina, o que causa retinopatia diabética, porque o que acontece é que as células incham. Além disso, o sorbitol entra nas células que produzem aquele isolamento ao redor do fio, ao redor do nervo. Isso incha, se rompe e sai do controle. E então, o sorbitol também pode se converter em frutose.
o que cria mais problemas. A grande questão é: quais são esses cofatores que permitem que essa enzima funcione e comece a curar esses nervos para que você possa se livrar da dor? O primeiro é a vitamina B1, mas aqui está o grande problema se você tentar obter sua B1 pela dieta. Não é suficiente para atender às suas necessidades, especialmente se você tiver uma dieta rica em carboidratos, que esgota a B1 mais rapidamente. A melhor forma de B1 é a benfotiamina, que é lipossolúvel e tem melhor absorção no corpo. Quando você já teve diabetes, vai ter muita dificuldade, porque precisaria de uma grande quantidade disso, terapeuticamente, para resolver o problema. E isso é algo comum que ouço, até de médicos que não entendem muito de nutrição. Eles dizem: bem, você pode obter todos os seus nutrientes da comida. Bem, talvez alguns, mas é muito difícil obter todos os nutrientes, especialmente se você está tentando corrigir algo terapeuticamente. Agora, você pode simplesmente tomar B1? Bem, aqui está o problema com a B1. A B1 é hidrossolúvel. Então, por ser solúvel em água, ela tem dificuldade de entrar naquele nervo lipossolúvel para corrigi-lo. Por isso, existe uma forma lipossolúvel sintética de B1, chamada benfotiamina. Normalmente vem acho em 300 mg. E você toma apenas uma dessas 4 vezes ao dia. Às vezes, os suplementos vêm junto com o próximo recurso de que vou falar, que se chama ácido lipoico. O ácido lipoico é outro cofator para aquela enzima que não está funcionando. E isso se baseia em trabalhar com dezenas de milhares de pessoas ao longo de 30 anos. E eu tive uma prática clínica grande com muitos diabéticos. Portanto, usei isso repetidamente. Então, tenho muita experiência obtendo sucesso com essa condição. Há mais 3 nutrientes envolvidos: vitamina B5, vitamina B2 e vitamina B3. Todos eles são cofatores daquela enzima que permitem a você metabolizar a glicose para então ser convertida em algo que suas mitocôndrias realmente possam usar. Então, hipoteticamente, você poderia ser diabético e não ter neuropatia periférica se tomasse muito dessa nutrição. Mas por que você iria querer fazer isso? Por que não corrigir reduzindo o carboidrato? Certo, então você deve adotar low carb mais jejum intermitente. Agora, há outro motivo para fazer isso, porque o diabetes, ao longo do tempo, de forma crônica, cria uma cascata de todo tipo de problema que vai muito profundamente no seu sistema nervoso, chegando ao cérebro por um lado. O primeiro tipo de sintomas é a dor nos pés e nas mãos, coisas assim. Mas depois pode se espalhar para outras partes do corpo, especialmente o sistema nervoso autônomo, constipação. Você pode ter dor de estômago, coisas do tipo. Pode começar a ter problemas cardíacos. Agora, você poderia simplesmente mudar sua dieta, certo? E vai sentir grande alívio na planta do pé. Mas, notei que certas pessoas têm alívio, porém nem sempre desaparece 100%, a menos que façam doses altas de benfotiamina e ácido lipoico. Mas, no fim das contas, é muito, muito importante corrigir o verdadeiro problema, que é a dieta. E para isso, você precisa estudar e assistir a este vídeo aqui.